Oi, pessoal! Continuando os nossos estudos sobre divisões celulares, aula de hoje, então, meiose. Bom, já vimos que nós temos as células, dentro das células tem os núcleos. Dentro dos núcleos, então, vai haver o nosso material genético, ou seja, o DNA. Bom, nós temos dois tipos de célula, as células haploides e as células diploides. Todas as células do meu corpo são consideradas células diploide, ou seja, contém 46 cromossomos. Agora, as células haploides são única e exclusivamente os gametas, óvulo das meninas e espermatozoide dos meninos, e são células haploides, então, com 23 cromossomos, certo? E por conta dessa diferença, tá, nas células, elas sofrem divisões celulares diferentes também. Então, as células diploides, elas se dividem pela divisão celular chamada mitose, na qual uma célula diploide se divide em duas novas células também diploides. Bom, mas os gametas, eles sofrem a divisão chamada meiose. Então, células diploides das nossas gônadas, testículo nos meninos e ovário nas meninas, só essas gônadas entram em meiose e formam 4 novas células, e células ditas haploide, com a metade do número de cromossomos, por isso N e 2 Ns. N é um conjunto cromossômico, 2 Ns é 2 conjuntos cromossômicos, tá? Então, certo. Vamos então à divisão celular meiose. Divisão celular, então, que origina as células haploides, os gametas, óvulo e espermatozoides. Bom, é dito uma divisão reducional, porque uma célula diploide forma 4 novas células haploides. Mas para formar 4 novas células, é preciso ter 2 divisões consecutivas, ou seja, meiose 1 e meiose 2. Por quê? Porque uma célula, ela não se divide em 4. Uma célula só se divide em 2, então eu tenho primeiro meiose 1, na qual uma célula diploide forma 2 novas. E depois eu vou ter a meiose 2, na qual essas 2 novas células se dividem novamente. Aí sim, ao final, eu tenho 4 novas células. Por isso, meiose 1 e 2, tá? Bom, então vamos lá. Meiose 1. Tá? A meiose vai ter as 4 fases iguais da mitose, então prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas agora eu falo meiose 1, ou seja, prófase 1 da meiose 1, metáfase 1 da meiose 1, anáfase 1 da meiose 1 e telófase 1 da meiose 1, certo? E depois eu vou fazer a mesma coisa para meiose 2. Bom, então vamos lá. Célula da gônada na fase de intérfase, duplicação de organelas, por exemplo, centríolos, e duplicação do material genético. Mesmas coisas que acontecem na intérfase, tá? Bom, tá tudo certinho? Pode começar a divisão? Então tá. Então vamos para a prófase 1. A prófase 1 vai ter subfases, tá? Com alguns nomes específicos, mas a professora não vai comentar aqui. Bom, então na prófase 1 há o desfazimento da carioteca, ou seja, o desfazimento do núcleo, deixando os cromossomos soltos no citoplasma. Os centríolos já duplicados formam fuso acromático ou fuso mitótico, essas fibras proteicas que vão se unir aos centrômeros dos cromossomos. E aqui acontece um evento muito importante, é isso aqui, ó, que se chama crossing over. Crossing over, então, é a troca de pedaços, estruturas dos cromossomos
do DNA, tá? De cromossomos homólogos. O que é cromossomos homólogos? Cromossomos homólogos são cromossomos iguais, de mesmo tamanho, mesma posição do centrômero e mesmos genes, tá? Todos os nossos 46 cromossomos têm os seus cromossomos homólogos, tá? Em genética, nós aprendemos que esses 46 cromossomos ocorrem aos pares. Então, 23 pares, tá? E é nessa prófase 1 que acontece, então, crossing over. Troca de estruturas entre as cromátides irmãs. O que são cromátides irmãs mesmo, prof? Ó, pedaços aqui desse DNA, tá? Eles ficam tão juntinhos, que eles podem trocar estruturas. É como se essa perninha desse cromossomo azul troca para lá e essa perninha vermelha do cromossomo vermelho vem para cá. Certo? Isso é o crossing over. O crossing over, então, é como se fosse um rearranjo dessa sequência de genes desses cromossomos. Isso é o que confere, então, variabilidade às células, a essas novas células que vão formar por meiose. Por isso que nós temos irmãos diferentes, primos diferentes, porque há a formação de gametas com cromossomos diferentes, tá? Bom, a próxima fase é a metáfase, metáfase 1. Gente, aqui os cromossomos ainda juntinhos, emparelhados, como a gente chama, continuam emparelhados aqui. E as fibras do fuso acromático organizam esses cromossomos homólogos no centro da célula. Então, metáfase, meta no meio, no centro da célula, tá? A região equatorial da célula também. Bom, a próxima fase é a anáfase. Diferentemente da mitose, não separa uma cromátide de um lado e outra vai para outra. Não, como eles estão juntinhos aqui, um cromossomo inteiro é trazido para um lado da célula, o outro cromossomo inteiro é trazido para o outro lado da célula. Por isso que a gente tem essa imagem, como se fosse um tracionamento, um encurtamento das fibras do fuso que trazem uma certa quantidade de cromossomos para esse polo da célula e outra quantidade de cromossomos para esse outro polo dessa célula, tá? Bom, e a telófase 1 vai ser reorganização desses núcleos, tá? E dessas duas novas células. Agora, essas duas novas células vão entrar em meiose 2. Então, imaginem que essas duas novas células são essas duas novas células aqui, tá? E elas vão entrar na segunda divisão da meiose. Bom, a segunda divisão da meiose é igual à mitose, tá? Nós também temos prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, a gente agora fala prófase 2 da meiose 2, metáfase 2 da meiose 2, anáfase 2 da meiose 2 e assim por diante, tá? Bom, aqui não há o emparelhamento dos cromossomos homólogos, como houve na prófase 1, tá? Aqui é igual à mitose. Então, desfaz o núcleo, refaz as fibras do fuso, isso tudo na prófase 2. Na metáfase 2, os cromossomos são alinhados, posicionados no centro da célula. E na anáfase 2, há a separação desses centrômeros e a separação dessas cromátides irmãs. Esses filamentos de DNA, um tanto para um lado, outro tanto para outro lado da célula, tá? E depois, na telófase 2, então, nós temos a separação das novas células, formando, então, 4 novas células. Essa separação, gente, total do citoplasma, separação total da membrana plasmática, se chama citocinese, tá? Citocinese é essa separação total aqui. Então, ao final, eu tenho 4 novas células. Isso tudo acontecendo nas nossas gônadas. Testículo nos meninos, ovário nas meninas. Então, aqui poderia ser 4 novos espermatozoides. Ou nas meninas, um óvulo e outras células, que daí é um pouquinho diferente. E todas essas células, então, células haploides, tá? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.